Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que igreja alegre. Aleluia. Feliz, não é, com a presença do Senhor Jesus. Meus irmãos, nesta mesma alegria e comunhão, gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, seu capítulo 1. Lucas, capítulo de número 1. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão procurando a passagem bíblica, trago a público que minha gratidão a Deus por estar novamente convosco aqui nesta noite. Deus abençoe a toda a igreja, na pessoa do prezado e amigo pastor Carlos, que eu chamo de Carlinho, da intimidade que nós temos de anos. Que Deus continue engrandecendo mais e mais a sua vida, o seu ministério, junto com a missionária Débora. Que Deus vos abençoe imensamente. Amém, meus irmãos? Chegamos um pouquinho atrasado, pedimos todo aqui nosso perdão, mas estamos aqui com uma palavra que veio aos nossos corações do trono de Deus. Lucas, seu capítulo de número 1. Vamos ler 3 versos. O verso de número 5, o 6º e o 7º. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga assim: a partir de hoje eu vou ler mais um pouquinho a Bíblia. Pastor me ajudou aqui, hein? Brincadeiras à parte, irmão, só para distrair. Todos acharam, não é? Assim diz o texto. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Meus irmãos, até aqui é o suficiente para a gente introduzir essa mensagem. Queridos, os irmãos que estão me ouvindo, eu vou ser bem sucinto, bem objetivo. Portanto, eu presto toda a vossa atenção. Se o seu irmão quiser falar contigo agora, fala depois da mensagem, depois do culto a gente conversa. Mas agora eu tenho que me alimentar. Irmãos, estamos diante de um texto que principalmente o verso de número 37 todos conhecem. Se eu pedir para os irmãos ler o verso de número 37 aqui, sou até como um jargão de pregador, não é? Porque para Deus nada é impossível. Todos conhecem o verso de número 37. Mas, queridos, alguns detalhes ficaram registrados para que possamos aplicar em nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar convosco. Observem bem, entre todos os evangelistas, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o evangelista dos detalhes. Lucas é o evangelista que gosta de trabalhar com uma escrita minuciosa. Isto pode dar-se-á pelo motivo que o mesmo, a sua profissão, era médico. E se há alguém no nosso meio aqui, que trabalhou ou trabalha na área da saúde, da medicina, sabe que lidar com pessoas, com clientes, é um alto risco. Então todo cuidado é pouco. Então Lucas, ele transfere os cuidados que ele tem na medicina para a escrita. E sendo assim,
primeira coisa que ele destaca no verso de número 5, ele diz: existiu. Quando ele está usando a expressão existiu, meus irmãos, ele está querendo dizer que a história que ele vai contar agora não é nenhum fato fictício, nem muito menos um conto de fadas, mas na realidade é uma história verídica e verdadeira. Mas ele, sabendo que lá na frente alguém poderia refutar esta ideia, ele vai usar o que nós chamamos dentro da teologia, o que prova e comprova. Por isso que ele vai utilizar-se do rei da Judéia chamado Herodes. Herodes é do nosso conhecimento que não era uma pessoa, mas sim um título. E ele diz que existiu no tempo de Herodes. Olha o texto. Antes dele apresentar Zacarias ao cenário bíblico, ele vai se colocar de antemão Herodes, justamente para basear nessa ideia. Porque se tivesse futuramente algum doutor ou alguém que seja átil, alguém que seja esplêndido a um ponto de querer refutar isso, alguém se depararia na história, nos livros históricos, e repararia que existiu mesmo Herodes. Ele foi rei da Judéia e caçaria nos escritos que existia um homem chamado Zacarias. E o que mais me impressiona é que, além de Zacarias ser apenas um homem dentro deste cenário, ele tinha uma vocação, uma chamada. Zacarias era sacerdote, e nós sabemos bem que para ser um sacerdote tinha que ter tinha que ter mais do que uma vocação divina. Tinha que ter uma linhagem sanguínea das tribos dos levitas. E sendo assim, nós observamos algumas coisas. E aqui já fica uma reflexão no ar para as nossas vidas. A Bíblia diz que Zacarias, ele estava exercendo o seu ministério. Ou seja, Zacarias não estava parado. Zacarias estava se locomovendo em atividade, irmão Robson. E o texto diz que, além de Zacarias, ele está exercendo o que Deus o vocacionou. O texto diz que ele se casa com uma mulher de dentro, chamada Isabel. Irmãos, para alguém que tem uma vocação, um chamado da parte de Deus, isso é muito importante. Não querer buscar nada lá de fora, mas casar-se com alguém que é de dentro. E assim, irmãos, por esses dias eu ouvi nas redes sociais um texto que eu até usei para falar com a minha digníssima Larissa, minha esposa, que diz assim, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Está aí ranqueada essa frase no meio dos casamentos cristãos. E olhando o texto, e quando eu vi que Isabel ia futuramente, já avançada em idade, sendo estéril, gerar uma criança, sendo impossível, eu comecei a admirar o texto. Por quê, Luciano? Porque Deus nunca erra. Deus sempre faz as coisas do modo e da maneira certa. Comprove para mim, Luciano. Irmão, segura para dar um primeiro glória a Deus da noite. Fique tranquilo que a gente vai chegar lá. O nome Zacarias, a raiz do hebraico, significa Deus se lembra, ou Deus nunca se esquece. Quer saber o nome de Isabel? Agora pergunta aí, o nome de Isabel significa a consagrada. Quem entendeu de Bíblia já conseguiu conectar isso aqui.
Quando Deus está unindo Zacarias e Isabel, Deus está dizendo assim: eu sei muito bem o que vocês vão passar lá na frente, mas o nome de vocês já simboliza algo grande que eu tenho na história. Qual, Luciano? Unindo os dois nomes fica assim: Deus se lembra da consagrada. Eu vou repetir isso aqui para ver se alguém está entendendo. Deus se lembra da consagrada, ou Deus não se esquece da consagrada. Levanta sua mão direita para cima. Vou te liberar uma palavra aqui. Deus não se esquece daqueles que Ele consagra, daqueles que Ele vocaciona, daqueles que Ele chama. Portanto, irmão, se eu fosse você, ajuda este jovem pregador. Coloca a mão no ombro da irmã, do irmão do lado, e diga: Deus não se esqueceu de ti. Estamos esquentando, irmãos. Calabandarabahai. E olha o texto, o verso 6. A Bíblia diz assim: que não era um, eram ambos, os dois. Olha as características. E eram ambos justos perante Deus. É perante homens ou perante Deus? Perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha a responsabilidade. E sabe quem que está falando isso aqui? Não é nenhum homem, nenhum profeta. É o próprio Deus que está dando testemunho deles. E está dizendo que de tanto eles serem justos diante do Senhor, isso os caracterizou como sendo irrepreensíveis. Ou seja, ninguém podia apontar o dedo neles e dizer: olha, você fez isso ou fez aquilo. Não, o próprio Deus está olhando lá de cima e está dizendo: eles são justos, são retos, eles guardam todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Irmãos, mas observem muito bem isso aqui. Se parássemos o texto aqui agora, você não viu nada diferente do que você ouviu dessa história até hoje. Iríamos embora felizes, sabendo que Zacarias e Isabel futuramente receberiam seu milagre, e a história se segue, porque eram ambos justos perante Deus. Mas o verso de número 7, para entrar aqui, entristece um pouco o coração, devido dizer assim, que apesar deles estarem fazendo tudo certo, andando corretamente, o verso 7 diz assim: porém, em outras traduções, na minha está, e não, há traduções que diz, porém, não tinha filhos. E talvez essa história se identifique contigo aqui hoje, e eu vou ser fiel ao texto. Quantos cristãos andando no caminho do Senhor, fazendo tudo certo, tudo correto, e de repente aparece uma vírgula na história, dizendo: e o tal do porém? Zacarias e Isabel não tinham nada para os acusarem. Deus dando testemunho, mas o texto está dizendo: mas eles não tinham. Irmãos, mas segura para você dar um glória a Deus. Eu vou bem devagar, porque eu quero que você pegue essa mensagem. O verso 5 até o 6, eles estão impecáveis. Mas o verso 7 diz: e eles não tinham. Mas, olha o verso de número 8. E aconteceu que exercendo, calma aí, o verso 5 até o 6, Zacarias está exercendo em Deus o seu chamado, não para. Mas no verso 7, aparece uma vírgula no meio da história dizendo: eles não tinham. Luciano, mas o que tem a ver isso
Eu estou dizendo, irmãos, que apesar deles não terem, eu vou falar só uma vez, só melhoro depois se ninguém entender. Apesar deles não terem, pastor Carlinhos, olha isso aqui, eles não tinham, mas eles continuaram sendo. Eu vou repetir, porque o glória a Deus ainda foi bem baixo. Eles talvez não tinham aquilo que eles queriam, desejavam, talvez a promessa ainda não tinha se cumprido, mas isso não paralisou eles, não impossibilitou eles deles olharem para o céu e começarem a murmurar. Era eles olhando para cima, Deus dando joia para baixo e dizendo: é só continuar, é só continuar. Pode até não ter, mas a ideia aqui não é ter, a ideia aqui é ser como assim, Luciano, porque tem muita gente hoje que talvez esteja olhando, mas não está acontecendo nada na minha vida, eu não recebi o que eu não quero, a cura não veio, o milagre não veio, a porta de emprego não veio, mas a mensagem desta noite para ti é hoje: o que vale mais do que ter é ser diante dele. Alabandarabashuri bandarabahai. Levante essa mão direita para cima, seja profeta de Deus na vida deste irmão e diga para ele: pode não ter acontecido ainda, mas o verso 8 chegou na sua vida hoje. Qual que é o verso 8? No de repente, quando eles menos esperavam, o texto diz: e aconteceu. Não, irmão, eu vou repetir, está acontecendo na vida de alguém aqui hoje. Quem que é o primeiro? Deixa ser eu, deixa eu receber, mas tem alguém aqui também querendo bênção? Levanta essa mão, irmão. Calabandarabashuri bandarabahai. Luciano, mas qual que é a diferença de ter e ser? É que à luz da Bíblia, isso daqui, irmão, não tem no chat GPT. É que à luz da Bíblia, a orientação bíblica nunca foi ter. Luciano, mas os pormenores bíblicos que diz que eu sou mais do que abençoado, sim, com certeza. Porém, as recomendações são Levítico 11:44. Sede santos. Não é para ter, é para ser. Sede santos como eu sou santo. Hebreus diz: não é para ter a paz com todos, é seja, siga, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém, irmãos. A Bíblia nos orienta também em Apocalipse, capítulo de número 2, Jesus entregando as cartas à igreja da Ásia por intermédio de João. Ele diz assim: no final de tudo, João, quando estiver acabando tudo, a carreira já está indo embora, não tendo mais a vida por preciosa, não é ter para chegar até a morte, é ser fiel até a morte. E eu vou repetir isso aqui: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, é muito sério, é de uma estranheza olharmos para os nossos dias e vermos que às vezes nos identificamos com evangelhos que deslumbram as pessoas, fazendo que as pessoas tenham um reino terreno, associando o homem a só bênçãos materiais. Mas, meus queridos irmãos, o texto aqui nos diz que no verso de número 8, quando Zacarias estava exercendo o sacerdócio diante de Deus,
E aqui, meus irmãos, coube-lhe em sorte entrar no templo. Sabe o que é isso aqui? Havia uma turma de mais de 1.200 sacerdotes. E nós podemos olhar na Bíblia e achar que foi sorte. Mas quando Zacarias, é assim na cultura judaica, os sacerdotes se posicionavam, se preparavam, porque para entrar na presença de Deus, desde o Antigo Testamento até hoje, não mudou nada, precisa de ordem e decência. Eles se preparavam para entrar, nem no Santíssimo, no lugar santo, e era lançada a sorte, e naquele dia caiu em Zacarias, e o texto diz assim, meus irmãos, que Zacarias, sendo um sacerdote, para ele entrar na presença do Senhor, não poderia ser de qualquer maneira. Por que, irmão Luciano? Porque quem entrava, ele tinha que chegar aqui, no altar do holocausto, aonde um dia o fogo desceu do céu. Não foi sacerdote que queimou, o fogo desceu do céu. Então o sacerdote, antes dele entrar aqui no santo, tinha o Santíssimo. Aqui estava o altar do incenso, aonde ele tinha que entrar e interceder pelo povo diante de Deus. Portanto, com Matenaz, ele vinha até o altar do holocausto, pegava uma brasa tirada do altar, chegava dentro dos santos, colocava no incensário, e aquilo começava a queimar. A fumaça começava a envolver o sacerdote, e se a oração fosse respondida ou aceita por Deus, chegava até as narinas de Deus como um cheiro suave. Mas, meus queridos irmãos, observem bem, para ele entrar diante da presença de Deus, não poderia ser de qualquer forma. E o que nós aprendemos aqui? É que Zacarias, isso daqui é o motivo para você dar glória a Deus aqui. Zacarias, ele não chegou no altar do incenso querendo ver só Deus agir. Zacarias trouxe de fora. Zacarias trouxe de fora e veio querendo trazer para dentro do culto. Enquanto alguém não entendeu, não vou sair daqui. Sabe o que eu estou dizendo, irmão? Chega dessa balela do nosso meio, de um irmãozinho, uma irmã. Eu não gostei do culto, como se o culto fosse para ti. Eu não gostei hoje da mensagem, eu não gostei do jeito que o irmão conduziu, eu não gostei hoje do terno que o pastor Carlinhos veio no culto, eu não gostei do irmão que não deu a paz para mim. Irmão, quem traz de fora, ele não está nem aí quando chegar aqui dentro com o que vai acontecer. Por que, irmão Luciano? Porque quem vem de fora, irmão, não fica lá em casa ouvindo Anitta, ouvindo Luan Santana. Eu vou longe, hein? Não fica lá em casa ouvindo isso, assistindo malhação, não. O culto é à noite, mas já começou cedo. Já vem no carro cantando um corinho. Irmão, como que eu gostei de ver o pastor Carlinhos cantando aqui. Já vem cheio, com a brasa acesa no altar, e quando coloca aqui, é só Deus olhando de lá e dizendo: o culto está sendo recebido. Alai, show me the canto, show me the raça. Irmão, o verso de número 9: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe entrar para oferecer um incenso. O verso 10, diga assim comigo: e toda a multidão, na onde que eles estavam? Dentro ou fora? Fora, orando. Calma aí, opa. Mas se só um entrou, se a sorte caiu em Zacarias, irmão,
tinha a responsabilidade de estar orando. Mas o texto diz que a multidão ficou lá fora, orando. Ou seja, enquanto Zacarias entrou, nós estamos aqui também intercedendo. Senhor, abençoa Zacarias, porque se a oração de Zacarias não ser recebida, a nossa também não vai ser, porque ele é o responsável direto de conectar nós entre o Senhor e ele. Contextualizando, irmão, levanta sua mão direita para você dar um chacoalhão nesse irmão aí. Diga assim para ele: ô meu querido, ô minha querida, quando chegar minha vez de entrar, faça o favor de ficar orando pela minha vida, para Deus me abençoar, para Deus me honrar. Não, irmão, vou melhorar isso aqui. Enquanto um ora lá dentro, enquanto chegou essa hora de entrar, meu querido, levanta esse peito, coloca uma roupa bonita, entra lá, porque chegou a sua. Vai lá, passeio de carro, pega a família, mas enquanto não chega a tua hora, não fica jogando pedra na vinha dos outros, fica olhando pro irmão com aquela cara de tacho. Para com esse negócio. É hora da gente se alegrar com os que se alegram. Não, irmão, pega na mão desse irmão, diga assim para ele mais um pouco, sacode ele para ele entender. Ô meu querido, faça o favor para mim, na hora que chegar a minha vez, dá glória por mim, porque na hora que chegar a tua... irmão, vai mais longe, fala para esse irmão, quer tirar uma foto aqui comigo já? Porque daqui a um tempo eu vou estar longe. Alabandarabacá. Tem alguém pegando essa mensagem aqui? Eu estou vendo uma mão levantada ali. Cadê a outra? Cadê a outra? Enquanto chega a hora de Deus chamar os outros oram. Sabe por que, Carlinhos, eu estou batendo nessa tecla? Porque está um negócio no nosso meio hoje de a gente não querer se alegrar com a cabeça do próximo. A gente vê o cidadão crescendo, foi sorte. Fulano de tal levantou ele. E ninguém olha, dá o crédito para quem realmente levanta. Quem que é ele, Luciano? Quem que é esse que levanta? Que pega do monturo e coloca para sentar entre os príncipes? Quem é esse que pega do encharco de lodo e tira ele e coloca nos lugares mais altos? Quem é ele que pega o mais vil pecador e coloca ele para andar em santidade? Quem é este que pega o homem que está envolvido, está como um jambuzeiro bravo, e o Senhor o enxerta na oliveira verdadeira? Eu vou te falar quem é ele. Sabe aonde ele está? Ele está passeando no nosso meio aqui nesta noite. Luciano, eu não estou vendo ele. Aí que é o negócio do culto, irmão. Zacarias também não via, mas ele orava enquanto ele derramava lá. Deus olhava para baixo e derramava aqui. O segredo do culto não está só em receber e entregar. O segredo do culto é o quê? Nós mandamos glória para lá, e o céu olha para baixo e diz: fica tranquilo, eu também mando glória para baixo. Alai, chame de cai, chame de raça. É Bíblia, irmãos. Vamos um pouquinho? Dá tempo? Dá. Vamos. Meu Deus, olha aí esses obreiros falando até meia-noite, pastor. O verso 11. O que aparece aqui? Enquanto, espera aí,
Eu já estava indo para outra. Eu tenho que passar essa. Ele estava orando. E o anjo apareceu. E o anjo lhe apareceu. E Zacarias vendo turbou-se. Temor aqui não é respeito, é medo. E ele diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração fora ouvida. Irmãos, olha o diálogo. Zacarias está orando. O anjo se apresenta e diz assim para Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Irmãos, eu vou entregar mais uma aqui. Carlinhos, esse daqui pode procurar no chat GPT, não tem, viu? Mostra para mim, na Bíblia inteira, vamos mais além, ou só no capítulo 1, aonde que mostra qual foi a oração de Zacarias? Quer que eu responda? Não aparece. Agora o cântico de Zacarias, lá no final você acha. Alguém pergunta: por que, Luciano? É porque o cântico, irmão, ele tem que ser mais valorizado. O culto de ação de graça, ele é para aparecer. Por quê? É para que todos vejam e contemplem o que Deus fez e está fazendo na vida de alguém. Não, eu vou mais além. Ah, meu Deus, eu estava aqui, pastor, pregando, agora veio o Espírito Santo aqui, já quer me levar para o outro lado. Calabachuri me reze fly. Vai ter tanto culto de ação de graça aqui nessa igreja. O relógio está começando hoje. O Espírito Santo diz para mim: tem vitória chegando aqui nesta noite. Cânticos de ação de graça o Senhor está colocando no lábio de irmãos que estão aqui, lutando, marchando, pelejando, chorando, sangrando. Mas Deus está dizendo: eu desço com a vitória. Uma mais forte ainda, eu vou te entregar. Se tiver caderno, até anota. O cântico, pastor Robson, aparece no final do capítulo. Mas aonde que a oração aparece? Sabe por que que a oração não aparece? É porque a oração não é para chegar em praça pública e usar a oratória, a dicção, para todo mundo ficar ouvindo e todo mundo ver a oração. Olha como ela ora, olha como ele ora. Meu Deus, que vitória! O texto já diz, irmãos, em Mateus, que quando você faz isso, o seu galardão já está sendo dos homens. E Luciano, mas qual que é a oração que Zacarias fez para Deus ouvir ele? Não aparece, irmão. Mas por que que não aparece? É porque Jesus ensinou que quando tu fores orar ao Pai, você vai na tua casa, abre a porta do teu quarto, e o teu Deus que está em oculto, Ele não te responde, Ele te vê. Não, irmão, você está muito ruim. Está aqui a palavra rema, é palavra revelada. Levante essa mão, bate no ombro desse irmão aí, que está abrindo a boca no culto ainda, pensando no x-salada que vai comer daqui a pouco, e fala para ele: tem que orar, irmão, no culto, porque é em público Ele vai te recompensar. Quem está recebendo essa palavra, levanta a mão para adorar
estou sentindo muito Deus aqui, meu Deus do céu. Tem uma presença fumegando neste altar aqui, pastor. Se algum pregador vir pregar aqui, não pregar nada, irmão, não tem mais não, pastor Carlinhos. Sabe por quê? Porque tem uma graça sobrenatural aqui. Ah, irmão, para. Alabashuri bandarabacai. Oração não é para aparecer. Luciano, por que eu não recebo vitória? É porque você não ora. Precisa orar, irmão. Precisa dobrar esse joelhinho aí, calejar ele um pouquinho e dizer: Senhor, eu não estou aguentando mais, ajuda eu, dá graça para mim, Pai, me ajuda. Irmãos, Deus, Ele é Pai, e Ele ouve. Por isso que o texto continua dizendo assim, que quando eles estão no diálogo, e quando Zacarias ouve o anjo, ele não acredita. Ele diz: a minha mulher já é idosa, estéril, e tu vem falar para mim que a minha oração for ouvida. Irmãos, se tiver alguém assim, que você conhece aqui na igreja assim, que ainda está duvidando do que Deus tem na vida dele, fala bem baixinho para ele: volte a acreditar. Volte a crer. Luciano, mas o tempo está demorando. Mas quem disse que o tempo é inimigo de Deus, rapaz? O tempo é amigo de Deus. É Deus que tem o tempo, o cronômetro na mão. Aí ele está discutindo. Não, e o que me intriga no texto é que eu nunca vi um anjo tão empolgado na Bíblia para entregar igual Gabriel entregou. Ele está falando: ô rapaz, vai nascer um aí, ele será grande diante do Senhor, a tua mulher vai dar luz para ele, ele vai reger a nação, ele vai preparar o caminho do Messias, ele vai e está indo. E no final das contas está lá Zacarias. Quem que é esse? É aquele irmão que vem no culto, tem 200 pessoas na igreja, Deus toma o pregador da noite, aponta o dedo para ele, revela o nome, o CPF, CNPJ, revela onde que mora, ele chora no culto, mas sai ali fora. Mas será que Deus falou comigo mesmo? Deus já fez tudo para o camarada. Ô pastor Carlinhos, será que é verdade? Você não contou nada para aquele pregador? Não aconteceu isso contigo ainda não? Você não contou nada para o pregador da minha vida não? Mas aí sabe o que Deus faz? Deus fecha a boquinha de Zacarias. Aí o anjo olha para ele e diz: Zacarias, tu sabe quem é o Senhor? Agora eu vou me apresentar. Sabe quem sou eu? Eu sou Gabriel, eu sou mensageiro de Deus. Sabe na onde que eu fico, Zacarias? O trono de Deus está aqui, lá no céu, no centro de tudo. Eu assisto do lado do trono de Deus, e todos os dias, Zacarias, sobe uma oração lá para cima. Todo dia sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E até hoje, Zacarias, eu não vi nenhuma oração subir lá em cima, Deus pegar ela, ouvi-la e dizer assim: olha, isso daqui não dá para nós não, isso daqui não tem jeito, essa situação daqueles, volta lá, Gabriel, e fala que não dá. Agora vamos para o versículo 37, pastor Carlinhos. Aí
Aí o anjo olha e diz assim: sabe por quê, Zacarias? Porque para Deus nada é impossível. Levanta as duas mãos para cima, para você receber uma palavra que agora, o que você está vivendo hoje, não é impossível para este Deus. Bate na mão de duas pessoas e diga: é hoje, é hoje, é hoje. É hoje, é hoje, é hoje. O impossível está sendo gerado hoje. Ah, ele não crê, Luciano. Sai para lá, Zacarias. Vai ficar mudo em outro lugar, porque hoje é noite de vitória. Calabandarabaxuribacai. Tem glória ali, tem glória aqui, tem glória lá, tem glória aqui. Shumidehai, shomidecácia. Lirimamamadai, shomidecante, shomidecai. Ah, irmãos, se você tivesse dimensão do que está acontecendo aqui hoje, tem algo de Deus diferente aqui nesta noite. Tem uma brasa do altar tirada do Senhor, descendo sobre este local aqui. Rimimimamai, shumidecasoflai. Está quase que palpável diante dos meus olhos. Shumiguei, ramamamadakashokomiderrácia. E assim diz o Senhor: Shumieva, azukimidecai, shumidecai. O projeto ainda continua. Estou eu circulando este bairro, porque o inimigo tem investido contra este local. Porém, eu sou Deus que abri esta porta. Porta que eu abro, ninguém fecha. Porta que eu fecho, ninguém abre. Eu abri este local. Shumidecai, suvimidei, mimimamamadamasuki, omidecante, omidecai. Eu estou entrando aqui hoje. Estou enviando, delegando ordem aos meus anjos. Porque tem uma batalha sendo travada em cima desta igreja hoje. Foi investido, contra esta obra um valor de R$15.000 em um centro de macumba. Alguém pagou e disse assim: eu quero ver tu fechar aquela obra. E o Senhor me leva pela visão do Espírito. Na cidade de Lorena, num lugar chamado Secap, eu vejo uma mulher com trabalho na mão, com dinheiro também, mas toda vez o Espírito me mostra que ela chega na sexta-feira à noite, por volta da meia-noite, vai acender a vela te acende, mas ela vira de costa, a vela apaga. E o Senhor está dizendo assim: sabe por quê? É porque eu tenho guardado esta igreja, porque aqui o fogo é meu, lá o fogo é estranho. E como prova e sinal disso, eu desço mais forte aqui hoje. Shumi, eu estou investindo neste local.
isso aqui, irmãos, é tão sério. A investida do inimigo contra esta igreja aqui. Eu não sei o que vocês estão fazendo para incomodar o diabo desse jeito. Eu não sei como congrego aqui. Mas que o inimigo está investindo pesado para cá. Ele está investindo. Mas sabe o que Deus faz, meus irmãos? Como um dia Deus fez, quando o inimigo queria atacar Israel, Deus tinha Eliseu no meio do arraial. Eu vou repetir isso aqui. Quando o inimigo estava planejando vir com um exército grande lá, Eliseu estava conectado com Deus. Ele olhava para o servo dele e dizia assim: rapaz, você não sabe, eles são muitos, o negócio não vai correr daqui não. Deus só abre o olho dele por um instante. Por que, Senhor? Porque maior é o que está conosco hoje aqui. Não, irmão, meu Deus do céu, maior é o exército que está conosco do que está com eles. Ah, meu querido, minha querida, eu não sei se você crê nessas coisas, mas tem anjo voando, meu Deus do céu. Irmão, quem conhece eu sou assembleano roxo, de escola bíblica, que gosto de pregar sua palavra, não gosto muito desse negócio, eu estou vendo anjo aqui, anjo lá, não, irmão, mas o Senhor me diz assim hoje aqui, que tem anjo dentro desta igreja, de fogo. Chuve, mimimi, derrácia, pelejando ao favor de vós. Se coloque sobre os pés. Aonde estão os pentecostais aqui dessa noite? Aqueles que o diabo olha e fala: eu vou me arretar meu pé daqui, não quero nem passar na rua Rio de Janeiro hoje. Você tá maluco, tá cheio de anjo, o Espírito Santo tá descendo pra lá e pra cá, pousa em um, pousa no outro, um entrega profecia, o outro fala língua estranha, o arraial tá fervendo. Ai, chome de cá, chome de cá. Levante as suas mãos assim para cima. Soberano e eterno Pai, eu começo a compreender porque o Senhor me trouxe aqui nesta noite. Existe uma batalha travada aqui neste local. Pai, o Senhor poderia ter revelado para qualquer outro servo, hoje ou amanhã. Mas, ó Pai, nesta oportunidade, o Senhor me incumbe de orar por esta igreja. Que eu me defui resiflar. Segue está aí comigo e vieve. Fiz mamamam babado mimimu sui uá. Chava sul que faz me resaplai. Deus eterno, Pai, guarda os teus obreiros, pastores, presbíteros que aqui estão, obreiros, obreiras, missionários, missionárias. Pai, cerca, meu Deus, esses amados irmãos que são linha de frente. Blinda eles, meu Deus, com a armadura do Espírito. Chavamacachou que eu me decante, eu me decai. Porque, Senhor, o Senhor tem uma obra aqui que o Senhor está completando. Chacapatacachou me decai. Suvi me derrase, me derrai, show me decai.
O que Deus tem contigo, pastor Carlinhos, nessa obra é tão grande, que se tivesse, nem tivesse aquela rua ali para separar uma casa da outra, o Senhor daria aqui, estenderia essa igreja até lá, daria tudo para ti. Porque o Senhor tem se agradado de ti. O Senhor tem agradado das obras das tuas mãos. E o Espírito diz assim para você: é tempo de você se esconder em mim. Porque as pedradas, aqueles que estão contra esta obra, estão com as pedras nas mãos. Porque a árvore que eu plantei junto a ti lá atrás cresceu e floresceu. Os frutos já são evidentes, meu filho. Não há como mais tu não ser conhecido. Mas em contrapartida alguns se incomodam. Com crescimento, e as pedras já estão nas mãos. Mas hoje o meu Espírito envolve a ti no manto de minha glória. Eu consolo a ti pelas aflições dessa obra, não tem sido fácil. Conciliar as coisas que me rase fly. Mas eu te digo hoje, o fardo que estava pesado, eu permiti. Que eu me decai para forjar o teu caráter no meio dessa luta. Só alguns sabem realmente. Deus mais íntimo. Que eu me decai. Mas eu te digo hoje, eu estou escondendo-te no Querite, igual fiz com Elias. Que eu me decai. E fica tranquilo, lá tem água, tem corvo que traz sustento todo dia. Que eu me derrácia. E eu levanto hoje. Tu me pediu um sinal, chume uma resposta. Que eu me decai. Mas eu faço contigo, eu fiz com Moisés. Reparto do Espírito que está em ti. E vou levantar braço direito, Senhor, nessa obra. Compartilha a responsabilidade. Irá ter departamentos que tu não precisará mais se incomodar. Tamanha calmeza e a tranquilidade que eu irei te dar. Por que? Sabe por que isso, meu filho? Porque eu estou expandindo os horizontes para ti. Tu acha que vai ficar só aqui? Eu tô te levando daqui a um tempo. Tem uma bandeira de Portugal em cima da tua cabeça. Eu vou te levar. E tem mais. Te digo assim, que me vai ter sim extensão desta obra. Que eu me decai. E a tua preocupação não era assim. Eu só quero quando tiver tudo estabilizado. Que eu me decai. Mas já estou preparando uns bairros aí para ti, aonde tem alma para ser ganha. Que eu me decai. Porque o que eu tenho contigo, sabe qual que é o mistério?
E me abaixou, me decai. Aonde tu chegar vai encher de gente. Aonde eu te colocar, as almas virão. Me decai. O mistério é este, meu filho. Eu descortino hoje. E te digo assim: eu estou contigo onde tu fores e pisares, porque eu sou Deus que te tirei de um lugar pequenino e te tenho trazido almas. Olhe, o que eu tenho feito contigo. Tenho te dado ministério, te dei família. Vou te prosperar. E fica nessa direção. Aonde eu te levo, eu te abençoo, porque tu és escolhido meu. Irmão, segure nas mãos da pessoa que está ao seu lado, se puder, é claro. Se ela não quiser, diga assim: lá no céu segura então, porque o céu vai ser o mesmo. Tenho 5 minutos. Tenho um mover aqui. E o Senhor tem um amor tão grande pelas vossas almas e vidas. Que o Senhor está selecionando hoje aqui a dedo. Vidas que serão impactados pela glória dele. Meus queridos irmãos, eu vou falar só mais essa, eu passo o microfone, eu prometo. A Bíblia, que é inspiração para pregador aberto, já está até fechada. Pedro, ele entendeu que na vida de um cristão, o que vale mais é ser do que ter. Porque quando em João 6, a multidão que andava atrás de Jesus, só andavam por ele, meu amigo, pelo mantimento que eles podiam comer. Pedro, um dia, na pesca, não havendo pescado nada, olhe para mim que eu vou finalizar, a noite inteira, a Bíblia diz que Jesus chega perto do barco, e a primeira palavra para Pedro não é: Pedro, vem e segue-me. A primeira coisa que Jesus fez com Pedro é: Pedro, volte para o mar alto. O barco que estava vazio, a rede que estava vazia, em alto mar, não tendo pescado a noite inteira, pela manhã, quase vai a pique. E quando Pedro volta, Pedro está aqui, emocionado com a pesca, até esqueceu de Jesus que está ali. Ele está olhando: meu Deus do céu, está todo mundo alegre, nunca pesca, a maior pesca da minha vida, e agora, meu Deus? Aí Jesus chama Pedro: Pedro, olha para mim, vem e segue-me.
Por que Jesus não chamou Pedro quando a rede estava vazia? E só quando a rede estava cheia? É porque o Evangelho é muito mais do que conquista. O Evangelho é renúncia. Aí a lição que Pedro aprendeu ali, ele vai levar para João 6 e todo mundo está olhando Jesus pregando: quem não comer do meu corpo e não beber da minha carne não tem parte comigo. Eles olham e dizem: dura este discurso, vamos embora, nós só queríamos se alimentar, não queremos ele. Aí Jesus olha para os 12 e diz: e vós, quer ir também? Pedro, parece que eu vejo Pedro pegando no braço de todo mundo. Esse é para mim. Senhor, ele não fala de localização terrena. Ele não fala para onde. Ele não fala para qual mar, para qual pescaria bem sucedida, não. Ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Coloque a mão no seu coração. Eu oro e finalizo. Pai, diante deste culto da família despertar, Senhor, eu te peço que mais do que o Senhor fazer, porque foram inúmeras as mensagens proféticas que foram proferidas deste altar hoje, dizendo que o Senhor vai abençoar a nossa vida. Mas para vivermos as bênçãos do Senhor, temos que estar em Ti, temos que ser diante do Senhor. Por isso, Pai, se há alguém aqui hoje que veio aqui nessa noite apenas por um motivo, seja uma cura, seja uma libertação, seja um problema financeiro, está preocupado, olhando talvez e dizendo: não tem mais jeito para minha vida, não vai dar certo. Espírito Santo, abre esse coração aqui agora e mostra para essa pessoa que a nossa leve e momentânea tribulação, que a nossa leve e momentânea tribulação, meu Deus, está produzindo um peso eterno de glória. Alabacai, chame de raça. Eu preciso fazer isso. Há alguém aqui no nosso meio que quer vir para Cristo, servi-lo pelo que Ele é. Irmãos, bênçãos virão sim sobre a sua vida. O Senhor é grandioso. Tem pessoas aqui, mas que Deus, irmão, imensamente, de verdade, te conceda outra oportunidade. Neste momento as palmas podem louvar, ficar o Senhor.